Assim como toda estação do ano, o inverno tem aspectos positivos e negativos. E se de um lado o período é capaz de movimentar a economia, do outro existem pessoas que sofrem com esse período, como é o caso daqueles que por algum motivo vivem nas ruas. São Paulo é considerada a cidade mais rica do Brasil. Mesmo assim, é lar de diversos moradores de rua. A situação se torna ainda pior na estação mais fria do ano. Frio demais. Calma aí que ela foi buscar, tá? Tô com 3 cobertos e ainda tá frio. Perdi tudo, né? Perdi a dignidade, perdi tudo, né? Sem trabalho a gente não é nada. Quando nós pensamos nesse público, a população em situação de rua, nós não podemos restringir para essa questão sazonal do clima, se eles sofrem mais em períodos de inverno, em períodos de verão. Nós temos que pensar nessa população como uma população que ela está constantemente sendo estigmatizada. Ela é uma população que está constantemente com seus direitos humanos, direitos sociais violados. É uma população que sofre no seu cotidiano, né? Pela falta de acesso a políticas sociais, falta de acesso a políticas públicas. É aquela população que muitas vezes se sente invisível aos olhos da sociedade e do Estado. E para levar cobertores, comida e água a essas pessoas, a ONG Anjos da Noite, há 27 anos, percorre a escuridão fria de São Paulo para ajudar aqueles que dormem nas ruas. Sem emprego, elas estão indo para a rua e não tem o que comer, né? E é ruim. Quer dizer, já aumentou 10% o nosso trabalho em função dessa crise. Estas pessoas precisam de ajuda, seja de dia ou de noite. É por isso que o Estado disponibiliza restaurantes para atender esta população. Aqui quem fala é o Reginaldo, eu sou do Paraná. Só que eu estou morando aqui em São Paulo há 3 anos, né? Sou natural de Matelândia, Paraná, tenho 39 anos. A minha profissão verdadeira, eu sou vigilante, agente de segurança privada. Caí em situação de rua porque eu fiquei desempregado em São Paulo. Eu não tinha, porque para a gente se adequar no mercado de trabalho, a gente tem que ter todos os componentes de sério, que tem que ter o 2º grau completo. Então, como eu me arriscava de vigilante, faltava menos de 6 meses para poder vencer, a empresa não pega só com 1 ano. Para esta professora, existem vários motivos que levam as pessoas a morarem na rua. Primeiro, é a questão da droga. Segundo, a questão do impacto do mercado de trabalho, principalmente nos jovens. Questões de moradia e questões de rompimento de vínculos familiares. E por que o senhor acabou vindo para as ruas? É devido ao alcoolismo. O álcool. Então essa questão do clima, ela vai agravar essa expressão que a gente fala do ponto de vista técnico, essa expressão mais radical da questão social, né? Que você vê que o ser humano está ali, vulnerável, exposto a uma série de violências, tanto estatal quanto do seu cotidiano, da sua própria organização, das suas redes de contato, de acesso. Então essa questão do clima, sim, ele tende a agravar ainda mais essa vulnerabilidade desse sujeito. A gente volta aqui ao estúdio agora para conversar com Edna Tralli. A Edna é secretária de Apoio Social ao Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo. Edna, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de poder discutir um assunto tão importante. Importante e complexo, né? Porque para qualquer prefeitura no Brasil, imagino que esse seja um dos grandes desafios para tentar solucionar ou pelo menos amenizar o sofrimento de quem está nas ruas, não é, Edna? Sim, a gente tem procurado conhecer as experiências não só dos outros municípios, outros estados, mas até de outros países, tentando descobrir o que deu certo, o que já comprovadamente não gera grandes resultados, né? E como a reportagem demonstrou, é um problema multifatorial, né? Ele tem diversas ordens de origem. Portanto, o encaminhamento dele para alguma possível solução ou redução de danos também deve transitar
por todas essas ordens, né? Pela ordem do ponto de vista social, dos vínculos familiares, né? A questão do rompimento dos vínculos familiares é um ponto bastante importante, ponto de vista da saúde, educação, né? Aí na reportagem, né, um dos indivíduos entrevistados comentou que as qualificações dele estavam aquém da expectativa do mercado de trabalho na cidade de São Paulo. E essas são coisas que a gente veio observando e foi qualificando melhor os nossos serviços da prefeitura, para além do abrigamento, isso é, para oferecer um teto, um banho, uma alimentação, esses novos serviços agora de acolhimento para as pessoas em situação de rua prevêem uma composição de outras ações, como, por exemplo, favorecer a entrada deles, a retomada deles na questão do estudo, seja para quem não terminou, né, o ensino fundamental e médio, através da garantia de matrícula deles no EJA, né, que é a Escola dos Jovens Adultos, qualificação profissional, então oferecendo também dentro dos abrigos possibilidades de capacitação, de formação e a inclusão também deles num programa que se chama Qualifica, que tange por diversas áreas de qualificação. Então, entendendo que se não houverem ações de prevenção primária, isto é, fortalecendo as famílias, fortalecendo a sociedade, para que as pessoas não rompam essas relações e vão para a rua, e do ponto de vista também funcional, para que elas possam acompanhar o mercado de trabalho, favorecendo, né, a inserção delas, o acesso delas a estudo e qualificação. São pontos que a gente julga importantes. Claro. A vida em sociedade, Edna, nos obriga a ter algumas responsabilidades como cidadão. Às vezes a gente acha que não, porque acha que o poder público é o único responsável por tudo. Num caso como esse específico, de pessoas em situação de rua, um cidadão comum tem algum tipo de corresponsabilidade na forma de auxílio, de oferecer algum tipo de ajuda? Com certeza. Essa sua pergunta é muito importante, porque a gente entende, tem visto e tem conversado, felizmente, com um exército de voluntários, né, da natureza humana, desejo, a motivação para apoiar situações limítrofes como essa, né? Então, a gente vê, a exemplo desta ONG, então, existem muitos grupos de amigos, grupos de empresa, grupos de religião, ou até indivíduos sozinhos que fazem esse trabalho, às vezes, principalmente no inverno, de percorrer as ruas procurando dar algum tipo de apoio. A gente tenta sempre conversar com esses grupos para que possa fazer um trabalho junto com as ações das políticas públicas, porque muitas vezes você entregando uma sopa, uma roupa, você sim está naquele momento, às vezes, dentro de uma ação pontual, ajudando, alimentando aquela pessoa numa refeição de uma vida inteira, né? Obviamente, a prefeitura também garante isso dentro dos abrigos, alimentação a todos aqueles que assim o aceitarem. As pessoas não são removidas de forma compulsória da rua, né? Sofrem uma abordagem motivacional com técnicos que são bastante qualificados para aceitarem esse tipo de apoio. Então, o alimento para eles não falta se eles forem aos abrigos. Mesmo a questão da roupa, do cobertor, né? A prefeitura, e creio que a maioria das prefeituras também oferece isso para as pessoas se elas vão para o abrigo, porque a gente entende que estando no abrigo, estão sendo recebidos por técnicos especializados que vão trabalhar a questão da motivação dela e favorecer a reinserção dela, quer seja na família, no mercado de trabalho, na sociedade de uma forma geral. Então, a gente, às vezes, quando leva o indivíduo para o abrigo, quando ele aceita, como é o foco dessa reportagem, a questão do frio, a época, à noite de muito frio, eles acabam aceitando esse abrigamento com um percentual muito mais alto do que no verão. Então, a gente se prepara, se qualifica também para aproveitar esse momento que é rico dele. É uma grande oportunidade. Que ele está no abrigo e de poder acolhê-lo e oferecer um menu, um rol de oportunidades e de possibilidades. Então, a gente pede para que a sociedade, de uma forma em geral, caminhe nessa mesma direção, né, de tentar convencê-lo, motivá-lo a aceitar um abrigamento que vai percorrer a abertura de outras portas para ele. Tem um exemplo muito próximo, que foi agora a questão da greve dos caminhoneiros. Então, tivemos aí
uma certa temeridade em relação a combustível. Sim. Então, esses grupos organizados, que às vezes vão com seus próprios carros, né, deu uma recuada porque estava todo mundo aí preocupado. E, em função disso, o número de moradores de rua que aceitaram o abrigamento foi muito maior. Então, as pessoas também, quando entram, às vezes, numa situação de abrigo, lógico, a gente vai tentar prepará-lo, como você disse, para a vida. Aquela vida que a gente tem que ter em casa, também de responsabilidades, cuidado com a nossa higiene, cuidado com as nossas roupas. E muitas vezes o indivíduo em situação de rua, quando ele chega no abrigo e tem lá uma estrutura para que ele possa ter o cuidado com a roupa dele, ele fala, não, eu vou jogar fora. Ele tira a roupa e joga fora, porque no dia seguinte tem alguém dando roupa para ele novamente. Né? Então, entender que sim, a ajuda é bem-vinda, mas ela deve caminhar... Precisa ser em conjunto com o poder público, com as políticas públicas, para que acabe não se tornando algo negativo em vez de mais positivo. Isso, né? não vá de encontro, né, possa atendê-lo de forma integral e não só momentânea. Talvez, eu não sei, Edna, mas quem sabe os grupos, os indivíduos que gostam de fazer esse tipo de trabalho deveriam buscar o poder público na sua cidade e fazer esse tipo de trabalho já desde sempre em conjunto. Em lugar de levar o sopão para a rua, quem sabe colaborar de forma a fazer doações para os abrigos e aí nós teríamos um motivo a mais para que esses moradores busquem esse local. Porque eles têm normalmente uma certa resistência, não é? A buscar os abrigos, a aceitar a ajuda dos abrigos. Por que será que isso ocorre, dessa resistência? Muitas vezes porque, assim, o que a gente ouve de muitos deles é a liberdade que se tem nas ruas, né? E a hora que você entra para uma convivência social novamente, quer seja dentro de uma família, de um abrigo, de uma república, né? Você tem minimamente algumas regras de horário, de respeito aos objetos do outro, ao espaço do outro, e a rua os deixa com essa questão muito solta. Então, a gente avalia também, percebe, que o quanto antes a gente puder fazer essa abordagem e resgatar uma pessoa da rua, melhor. As pessoas que estão há muitos anos na rua, a gente percebe que é muito mais difícil as estratégias terem sucesso, né? Então, cria-se um hábito de vida dentro de uma sensação de liberdade das regras, mas uma prisão, entendo eu, da pessoa dentro daquele mundo muito restrito. Verdade. Né? Onde as relações ficam muito centradas realmente nisso, no uso da substância. Esse é um fator permanente, se não em 100%, mas bem próximo disso, dos indivíduos, quer sejam homens ou mulheres, que estão em situação de rua, é o uso e, via de regra, a dependência de alguma substância, que, na maioria das vezes, também foi o fator que rompeu as relações dentro da família e no trabalho. Então, a importância desse cuidado, realmente, ter diversos setores envolvidos, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da moradia, né? É um trabalho bastante complexo. É verdade. Edna, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço também a Prefeitura de São José dos Campos que permitiu sua participação aqui com a gente. Obrigada. A gente fica por aqui com o Realidade em Pauta de hoje. Eu espero você no nosso próximo programa e você pode rever esta conversa, a reportagem de hoje e todas as outras lá no nosso site novotempo.com/Realidade em Pauta. Até mais.